Não dá mais para esperar. O Internacional, que perde uma posição no início da 28ª rodada, enfrenta o Santos com a volta dos titulares e a necessidade importantíssima de fazer 3 pontos no Beira-Rio. A sequência é perigosa e o Inter pode entrar, inclusive, na zona da degola, dependendo de resultados paralelos, se não fizer os 3 pontos. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bora lá, bora falar do Internacional, porque tem aí um jogo importantíssimo no estádio Beira-Rio hoje a partir das 16 horas. Olha, 28ª rodada já começou doida, né? Já começou doida com o Bahia vencendo o Fortaleza. Fortaleza que ali, né, já estava fazendo uma campanha interessante, e o Bahia, olha, do Rogério Ceni fazendo aí uma recuperação na tabela, já passou o Inter, inclusive, já é o 12º colocado. Venceu, né, o Inter no meio da semana, agora com o Fortaleza deu uma subida na tabela. Assim, ó, tem muita coisa pra gente analisar aqui, então fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal também, ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e também compartilha no maior número possível de grupos de Colorado lá na família e tal, porque a gente pode pegar e falar sobre algumas coisas. Eu vou botar aqui, eu vou pegar minhas anotações pra ficar com elas na mão aqui. Até agradecer aqui, ó, caderninho da Flash Score, né? Pô, Flash Score, leia o jogo como ninguém. Dá uma baixada nesse aplicativo depois. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pro lado aqui, ó. Vou colocar a tabela pra gente dar uma olhada como é que ficou, porque jogou. O Goiás empatou com o Cuiabá, né? 1-1. E o Goiás, o Bahia venceu, como eu falei, 2-0 Fortaleza. Daí o seguinte, o Inter cai uma posição, agora o Inter é o 13º, vocês estão vendo aqui. Se o Inter vence, beleza, volta para a 12ª colocação e aí continua buscando ali os seus pontos para sair desse flerte com o Z4, beleza? Só que a grande questão é a seguinte, se empatar ou perder é o caos. É o caos, porque daí a gente vai ter que secar o Corinthians, o Cruzeiro e o Vasco. Secando esses 3 durante a rodada, porque aí o Internacional pode cair para a 17ª colocação, dependendo se esses 3 vencerem. Se perder o jogo, então eu não vou nem falar, né, cara? Se perder o jogo aí é um absurdo, porque daí até o Santos já passa o Inter. Se perder, o Santos já passa automático. Daí também tem que secar o Corinthians, o Cruzeiro e o Vasco. Só lembrando, tá? O Corinthians enfrenta o América Mineiro 18 horas e 30 minutos. É o mais fácil dos adversários, é o que tem um rival mais fácil na rodada hoje. Porque os outros 2 jogos são clássicos. O Cruzeiro com o Atlético joga com o Cruzeiro, né? Na verdade, o mando é do Atlético, mas não faz muita diferença, né? Mas é um clássico mineiro às 16 horas, então lá em Belo Horizonte. E depois, Flamengo e Vasco também às 16 horas no Rio de Janeiro, no Maracanã. Ou seja, o Corinthians com a possibilidade de vencer o América, e ainda que o Mano Menezes, né, não tenha vencido nenhum jogo ainda, depois que voltou ao Corinthians, tá? Pode ser então aí mais um a roubar uma posição do Inter na tabela, beleza? Então, voltando, Inter hoje 13º, podendo chegar até a 17ª colocação, dependendo do que acontecer, se não forem os 3 pontos computados aqui na tabela, tá? Lembrando, né? Santos agora, Vasco, depois a gente pega Coritiba e o América Mineiro. Eram 5 jogos, né, que a gente tinha que fazer para pegar e bater essa questão aí da zona da degola. Só que assim, falei com algumas pessoas ontem de noite, né? Tipo, cara, e agora em Bahia? Perdemos uma posição, sabe? Tá na hora, né? Quando é que a gente vai voltar, né? A ser o Inter e tal. E aí há uma confiança muito grande na questão dos titulares. Porque assim, nos titulares, quando o Inter colocou, são 11 jogos, se não me falha a memória, tá? E aí o Internacional tem 4 vitórias com os titulares. E aí, e os 5 delas no Campeonato Brasileiro. Então, a volta, 5 jogos com os titulares no Campeonato Brasileiro, né? O Inter perdeu pro Botafogo com os titulares daquele jogo que a gente veio do River. Lembra? O Maurício sai fazendo o primeiro gol lá no Engenhão e depois a gente toma a virada. O segundo tempo foi ridículo, né? E o Cuiabá
também dentro do Beira-Rio, o gol do Daverson e tal, que depois a gente botou o Tauan Lara, lembra? Então, assim, a gente começa ganhando aquele jogo, né? Então, assim, é um absurdo pensar que os titulares vão ter que, dar esse pau. Não deu certo, né, o all-in na Libertadores. Não deu certo. Então, o Internacional vai ter que buscar agora os jogos e fazer os seus pontos. Eu nem questionei, né, cara? A questão assim, tu vê, a gente agora tá com 1% de chance de Libertadores, porque eu não vou nem levantar mais essa lebre de Libertadores. Vamos pensar primeiro em sair de perto do flerte do Z4. Tá? Talvez até demorei demais, né, para pegar e acreditar que a gente poderia flertar mais ainda com o Z4, mas não há de ser nada. Eu continuo confiando nos titulares do Inter. Continuo confiando que os titulares do Inter têm performance o suficiente para pegar e sair dessa zona maldita ali. Mas a gente tem alguns pontinhos, né? O Kudê tem 27% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É um aproveitamento horrível. Saíram matérias aí da com pau essa semana, que, por exemplo, desde 2017, né, não tem 2016 no caso, porque 2017 a gente estava na Série B, não tem um aproveitamento tão ruim, ele teria superado o aproveitamento ruim do Celso Roth e tal, né? E também tem a questão de ser a pior campanha em termos de gols feitos. E aí também, né, saiu a questão lá de que quem é o pior ataque da competição, não desde os pontos corridos de 2006, só uma vez a pessoa se liberou, se livrou do Z4, se livrou do rebaixamento e tal. Enfim, é óbvio que o Inter fica de olho nessas questões todas, tá? Óbvio que o Inter fica de olho nessas questões todas. Só que agora o Inter não quer falar sobre isso. O Inter não quer falar sobre o Z4, não quer falar sobre o rebaixamento, mas sim focar para que não entre na zona, né, e as coisas fiquem cada vez piores. O Inter tem então um retorno, né, como eu falei, dos titulares. Volta o Rocher, que estava na seleção uruguaia, volta o Arangues na seleção chilena, o Johnny na seleção americana e também o Valência na seleção equatoriana. Então o Inter tem o 11 inicial que considera ideal, com o Rocher, o Bustos, Vitão, Mercado, René, e aí o Johnny com o Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valência. Tem dois desfalques, que é o Hugo Malho que tem uma lesão, né, vai ficar 20 dias fora, e o Gabriel. Gabriel também está com uma entorse no tornozelo, vai ser preservado nesse final de semana. Pelo menos era a informação, o Inter não soltou ainda os relacionados. Daqui a pouco, né, tu até tá assistindo esse conteúdo aqui, o Inter já soltou os relacionados, daqui a pouco o Gabriel vai pro jogo, mas a tendência era que não, tá? Já no Santos também, o Marcelo Fernandes tem 3 problemas. O goleiro João Paulo e o meia Jean Lucas estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, inclusive na meia, no lugar do Jean Lucas, pode jogar o Nonato, velho conhecido, né, do Beira-Rio e tal. E o Soteldo também não vem a Porto Alegre por conta de uma suspensão, né? Uma punição no STJD da expulsão contra o América Mineiro, envolvendo lá o Leandro Voaden e tudo. Tá aqui em cima, eu falei sobre isso agora na sexta-feira, tá? Ou seja, são 3 desfalques e desfalques importantes. Ainda que a chamada, né? Os relacionados do Santos na internet, né? Dito, vamos para cima deles e tal, né? A tendência é que seja um time extremamente recuado, um time extremamente defensivo para tentar garantir um resultado aqui e um pontinho fora de casa. Pelo menos é o que todo mundo fala lá em São Paulo, os colegas que cobrem Santos também, beleza? Aproveitando, já que a gente está aqui, já quase encerrando aqui, tu chegou até aqui, quero te lembrar primeiro que tu pode entrar em kto.com, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. E aí daqui a pouco botar uns pila no bolso, né, te divertindo lá com os jogos que tem ainda na rodada no Campeonato Brasileiro. Mas dá os parabéns para as gurias coloradas, né, que foram 4º lugar na Libertadores. Uma campanha histórica, porque é a primeira vez que o Inter vai para a Libertadores Feminina, conseguiu fazer um enfrentamento interessante com diversos clubes tradicionais. Tá? Acabou perdendo para o Corinthians, né, nos pênaltis na semifinal e depois também perdeu para o Atlético Nacional, agora a disputa de 3º e 4º, 3-2 lá em Cali. Mas vale muito, né? Um abraço aí para as gurias, muito bacana, né, ter levado o nome do Internacional aí nessa competição, histórico, como eu disse, e primeira vez que participaram então da Libertadores Feminina. Valeu? Tamo junto, galera. Então, forte abraço.
Tchau!